E esse é o assunto do dia, né? O frio. Todo mundo só tá falando do frio. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que tá acontecendo, porque ontem não tava assim, né? Foi uma mudança da noite pro dia. Então, a gente chamou a Karine Gama, que eu vou pedir para... Já está aqui na tela. Oi, Karine, boa tarde. Muito obrigada por atender o nosso pedido, porque ela é meteorologista e ela, sim, entende tudo. Eu dei uma estudada um pouquinho, mas eu não sou tão boa assim, né? Tem uma massa de ar polar, foi isso que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, quem viu o céu ontem e hoje já percebeu bem a diferença, as temperaturas despencaram. Tivemos o quê? A passagem de uma frente fria. Ontem ainda fez calor, os ventos sopravam do quadrante norte. E aí a frente fria chegou, mudou esse padrão de ventos. E agora o que percebemos é um dia bem mais encoberto, com alguns chuviscos. E a temperatura máxima de hoje já aconteceu e foram nas primeiras horas desta terça-feira. A máxima em alguns municípios, como Sorocaba, chegou aos 14,8 graus. E agora faz 11,8. No momento, temos ventos soprando do quadrante sul. Esses ventos de sul, eles são mais frios, eles são gelados. E no decorrer das próximas horas de hoje, a temperatura fica ainda mais baixa. E o pior do que a temperatura é a sensação térmica, porque combinado esses valores baixos de temperatura, junto com os ventos que ainda sopram de forma moderada no estado de São Paulo, a sensação térmica fica bastante baixa. Isso é o mais difícil. Desculpa, deixa eu só interromper você. A gente está com algumas imagens, está vendo o pessoal de cachecol na rua, de blusa de frio. Todo mundo tirou o casaco do armário. Eu acho que a sensação térmica, eu acho que é o que mais atrapalha a vida da gente, né? Exatamente. A sensação térmica no momento em Sorocaba, a temperatura está em 14 graus, mas a sensação térmica está em 11. E na noite de hoje, a temperatura fica em torno de 11 e a sensação térmica de 8. A próxima madrugada, Jaqueline, será ainda mais fria, tanto em Sorocaba, Jundiaí, mas principalmente na região do Vale do Ribeira, em Itapetininga também, teremos temperaturas mínimas em torno de 5 graus e a sensação térmica próxima a 2 graus. Então, a temperatura muito baixa e esse frio, ele continua, não para amanhã não. Pelo menos até a sexta-feira, termômetros bem desagradáveis nas primeiras horas do dia, também ao anoitecer, e até mesmo a temperatura máxima pouco sobe. Amanhã, máxima em torno de 13 a 14 graus em boa parte do estado de São Paulo. Essa semana, com essa onda de frio, né, o inverno começou para valer, então com recordes de temperatura mínima e de temperatura máxima em todos esses municípios. A gente não está muito acostumado por aqui, né, com todo esse frio. Sorocaba é uma cidade quente, né? Então eu tô aqui no estúdio, eu tô sem casaco porque o estúdio ele é mais climatizado, mas gente, tá frio mesmo. Você falou sobre a máxima hoje que já foi registrada. Isso não é comum, né? Normalmente nesse horário, meio-dia, 1h da tarde, a temperatura tá subindo, né? Mas na verdade o que tá acontecendo é caindo. Essa é a mínima invertida, né? Explica pra gente sobre essa história da mínima invertida. É isso mesmo, mínima invertida ou máxima invertida acontece quando os horários das temperaturas máximas, que normalmente acontecem às 15 horas, troca e ocorre nas primeiras horas do dia, que foi o caso de hoje. Ontem a gente estava com uma atmosfera aquecida, a temperatura máxima passou de 26 graus, à noite voltou a diminuir e aí a madrugada de hoje fez em torno de 16, 15 graus. Agora a temperatura só tende a diminuir, porque os ventos mudaram de direção. Temos a entrada de ventos frios do quadrante sul. E isso não permite a elevação das temperaturas. Além disso, o céu também está bastante encoberto, então... A gente está vendo imagens, inclusive, agora do céu. E aí sem a radiação solar, esse excesso de nebulosidade dificulta ainda mais o aquecimento da superfície. Por isso a temperatura mínima ocorrerá no período da noite de hoje e a máxima já aconteceu nas primeiras horas da manhã, Jaqueline. Tá certo. E a gente está falando, o inverno mal começou, né? O que a gente pode esperar desse inverno? Vai ser assim? Porque pelo menos aqui na nossa região, o que acontece é que são ondas de frio, né? A gente tem 3, 4 dias, às vezes uma semana de frio, mas o restante da estação até que fica tranquilo. O que a gente pode esperar aí pelos próximos meses? Bom, o inverno de forma geral deve ter chuva abaixo da média. Tivemos um verão muito seco, o outono também, e o inverno continua praticamente sem chuva, mas com algumas ondas de frio, como você comentou. As temperaturas caem por uns 3, 4 dias quando temos a entrada dessas ondas de frio.
A previsão é dessa primeira onda de frio agora desta semana, depois uma no início da segunda quinzena de julho e outra prevista para agosto. De forma geral, o inverno não deve ser mais frio que o normal. Ele fica com a temperatura mínima dentro do normal e a máxima até um pouquinho acima. Só que com a entrada das ondas de frio, teremos sim episódios de dias mais gelados, as pessoas tiraram os casacos do armário, temperaturas mínimas em torno de 7 graus. E também é comum, a cidade de Sorocaba já chegou a registrar mínima de 3, 4 graus entre os anos de 2000 e 2020, durante o nosso inverno, só que não é tão frequente, então a gente acaba um pouquinho esquecendo, mas é comum. As entradas de ondas de frio provocam alguns dias um pouco mais gelados, mas de forma geral o inverno será mesmo com temperaturas dentro da média, um pouquinho mais quente, o que é normal na região de Sorocaba, e com pouca chuva, praticamente sem chuva durante este mês. E o decorrer do mês de agosto e a primeira quinzena de setembro, Jaqueline. Tá certo, Karine. Essa parte da chuva vai ser o nosso assunto agora. Muito obrigada pela sua participação. Então, o pessoal que não gosta muito de frio, espera que semana que vem tudo volta ao normal, né? Exatamente. Aguarda um pouquinho que logo melhora. Maior parte do inverno será com temperaturas mais agradáveis. Tá certo. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você. Muito obrigada para vocês também.